Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast Sagrada Família. Estamos aqui para mais um bate-papo, hoje com um convidado muito interessante. Ele é professor de filosofia chinesa, ele é poeta, tradutor, professor de chinês, entre outras coisas, Xiu Yiqi. O Tal da Poesia. Conversa do professor Daniel Plácido com o mestre em filosofia pela USP, tradutor e poeta Xiu Yiqi. Vou começar com uma pergunta. Você é um tradutor, é um especialista em filosofia chinesa. Eu tenho uma curiosidade também, deve ser uma curiosidade de muitos dos nossos ouvintes, né? O que é o taoísmo? O taoísmo é uma religião, é uma filosofia, é as duas coisas, não é? Fala pra gente um pouquinho disso, por favor. A palavra taoísmo, ela vem, às vezes as pessoas falam daoísmo, ela vem da palavra tao, que é o caminho, é o princípio, é a norma, né, de conduta, que no começo, na sua acepção primeira, não é moral, tá? Na sua acepção é metafísica, é a essência do universo, é o princípio de criação, né? A gente fala Tao Ti, essência, Ti é a essência. No começo, não. No começo, o taoísmo surgiu com a figura de Lao Tzu, que escreveu o livro Dao De Jing, que eu traduzi para a editora Mantra, né? Que é esse livro aqui, ó. Esse livro, nessa capa aqui, tá vendo Dao De Jing? Tao quer dizer caminho. O Lao Tzu, mestre Lao Tzu, nasceu... Isso a gente tem uma imprecisão histórica, a gente não sabe se foi por volta de 600 a.C. Então surgiu com uma figura sábia, um sábio, Shenren em chinês, Shenren. A gente sabe que ele é contemporâneo de Confúcio, e quando surgiu o taoísmo, é apenas uma escola de pensamento, em que em chinês nós falamos Tao Tia, né? Tao Tia. E não é a religião taoísta. A religião taoísta virá posteriormente com Tao Tiao. Tiao quer dizer religião, Tao Tiao. Então, primeiro é uma escola de pensamento que está dialogando com outras escolas de pensamento, como confucianismo, como legalismo, etc. Tá? E, Xiu, se fosse, sem querer forçar a barra, né? Mas se fosse aproximar doutrinariamente falando, né? O taoísmo, ele tem semelhanças, não sei, com o budismo, com outras tradições do Oriente? Daria para fazer essa comparação? Você poderia comentar um pouco sobre o aspecto mais filosófico, por favor? Olha, nós sabemos o seguinte, que o taoísmo e o confucianismo são as primeiras manifestações, né, culturalmente e filosoficamente falando. O budismo chegará na China, isso por volta de 1, né, antes de Cristo. Mas as traduções vão ser feitas ao longo de um processo bastante longo, né, até chegar ao florescimento do budismo bem posteriormente, isso na dinastia Tang. Aliás, como eu estudo o budismo Chan, né, eu gosto do budismo Chan. O budismo Chan é o início do budismo Zen budismo japonês. Então, muito do budismo Zen japonês deve ao Chan. O Chan é o primeiro Bodhidharma que chegou à China, isso por volta de 400 e pouco, depois de Cristo. Então, o budismo vai ganhar força lá pelo volta de 4, 3 depois de Cristo, né? Mas assim, então, quando acontece essas misturas, esses sincretismos que a gente gosta de falar, né, essa cultura sincrética que acontece mesmo entre confucianismo, budismo e taoísmo, aí sim os ensinamentos começam a se misturar. Vai ter mestres taoístas e budistas também. Então, aí nós vamos ter mistura. Por exemplo, um livro chamado Meditação Taoísta, que já foi publicado pela editora Mauad, do mestre falecido, conhecido, o Wu Sheng, né, que dava aulas de taoísmo também. Gosto muito dos livros dele. Ele traduziu um livro que é de um taoísta budista, que é o Sima Chanzan, né? É o Sima Chanzan, chama Tratado do Sentar e do Esquecer. Então tem sim essas misturas, tem essas... eu acho que ambos os lados ganham com isso, né? Desde que não haja
Claro que houve também revoltas, houve também disputas, mas eu acho que com o contemporâneo hoje, com a aceitação da pluralidade religiosa, da diversidade, as pessoas, né, têm menos intolerância, né? Se espera que tenha mais compreensão. A manifestação do budismo e do taoísmo, o budismo também ensina o desapego, né? E isso em chinês moderno, porque tem moderno e tem um chinês antigo, só para as pessoas saberem. O moderno fala zhizhuo. E quando os comentadores que eu estudo, né, os mestres falam do desapego no budismo, eles usam a mesma palavra que já usavam do taoísmo, porque já tinha todo né, porque quando o budismo chega para ser traduzido do sânscrito para o chinês, ele já é incorporado pelos chineses, na medida em que nas traduções já temos palavras chinesas para isso, por exemplo, desapego, né? Que a meditação, por exemplo, já era praticada entre os taoístas, né? O desapego já era praticado. Então, quando a gente fala desapego aos bens supérfluos mundanos, né? O desapego à questão da cobiça, por exemplo, né? Isso está presente já no taoísmo. Então, claro que há semelhanças doutrinárias, sim, nesse aspecto. Claro que há muitas diferenças teóricas também, por exemplo, a gente sabe que não há essa questão do ciclo de nascimentos e mortes que tem no budismo, né, que você tem que se libertar da roda de samsara, isso não tem essa concepção. Claro que vai ter depois, quando o mestre vai incorporar ensinamento taoísta budismo, e na sua obra ele, por exemplo, ele é um criador, então ele está criando, ele acha que está correto, ele vai incorporando isso, né? Então vai tendo essa fusão. Mas o taoísmo do Zhuangzi e do Liezi e do Lao Tzu, que são esses primeiros, né, livros que eu estava te falando, o Vazio Perfeito, que é esse livro aqui, ó. Então, Liezi, por exemplo, que eu traduzi, Vazio Perfeito, o Dao De Jing, já mostrei, né? Eles são livros antes do taoísmo religioso. O taoísmo religioso só começa mesmo com Zhan Daolin, no caminho dos mestres celestiais. Tá? Essa é uma informação importante para as pessoas. Vocês podem consultar o livro, que é muito legal, Introdução às Religiões Chinesas, está em português, do Mário Bosseski, editora Unesp. Tá? E, enfim, nesse universo tem muita coisa, né, para a gente falar. Bom, imagino, né, uma religião antiga, né, assim como o budismo, imagino que deve ter de textos e comentários, e canônicos, não canônicos, deve ter muito material, mas o que eu queria te perguntar, com certeza. Você, pelo que eu pesquisei, você nasceu em Taiwan, né? Isso, nasci em Taiwan. Como você veio parar aqui em São Paulo? Conta um pouquinho para nós sua história, né? Como é que você veio parar aqui em São Paulo? E você também é formado em filosofia pela USP, tem mestrado, né? Como você também foi parar na filosofia da USP? Olha, eu me dei bem quando também me adaptei bem. Eu cheguei com 5 anos aqui, né? A família veio de Taiwan. Eu nasci em Taiwan, né? Eu tenho algumas pequenas memórias, assim, poucas memórias, muito efêmeras mesmo. Eu passei por Macau, passei pela China, né? Macau, China e Hong Kong, onde morava minha tia. E dali nós viemos pelo Paraguai. Tem um filme, inclusive, de um cineasta conceituado chamado Wong Kar-wai, chama Felizes Juntos, Happy Together. Eles mostram no começo do filme 2 taiwaneses que saíram lá e passando pelo Paraguai, pela fronteira, com a imagem das águas do Foz do Iguaçu. Eu fui lá também. E daí, direto, eu vim para São Paulo. Nós viemos para São Paulo. Eu nasci lá e cresci aqui. Então, a adaptação cultural no começo foi difícil, mas depois eu já entrava na primeira série aqui. Os meus pais já têm menos adaptação cultural, né, em relação aos brasileiros aqui. Eu sempre digo que eu tenho um lado bem brasileiro, como você bem percebeu, né? O pessoal até fala que eu tenho um jeito meio italiano, assim, de gesticular assim, as coisas, entendeu? Enfim, daí eu fui fazer letras na USP e me interessei muito pela filosofia grega, né? Já me interessava desde pequeno pela filosofia e literatura. Eu lia romances, né, como Carlos Castanheda, Erva do Diabo, Estranha Realidade. Eu lia Rimbaud.
Daí eu fui encontrar aos 14 anos o Roberto Piva, numa oficina de poesia e xamanismo. E lá, então, comecei a escrever poesias, né? Que a gente vai falar de poesia também, né? Vai falar disso também. Então, aí já começa a lançar essas coisas, né? Bom, e foi isso. A minha trajetória foi linda, porque assim, eu encontrei o Piva é uma figura de poesia contemporânea muito importante, né? No cenário. Ele escreveu o Paranoia dos anos 60. Ele é um poeta que trouxe a geração beat, né? Chamada literatura beat lá. E eu era influenciado por ele. E imagina, eu jovem, com 14 anos, assim, todo cheio de energia, né? Cheio de curiosidade. Aí o Piva vinha falar: não, porque Winner, meu apelido era Winner. Winner, você precisa ler esse livro do Rambo, esse livro do não sei o que lá. Aí passava o Willer, né, no meio, assim. O Willer você conhece, né? Então o Willer chegava na oficina, aí falava do Lautréamont, que ele tinha acabado de relançar pela Iluminuras. Eu tenho aquela bela edição do Iluminuras aqui, ó. Eu tenho que tô com ele aqui, né? Depois eu acho. Ah, tá aqui, não, esse aqui. E aí o Rambo, né, ó. Nessa época que eu digo que sim, é o Rambo e Lautréamont. Essa é a tradução de 90 e pouco, né? E isso aqui, ó, Lautréamont, Cantos de Maldoror, imagina, com 15, 16 anos lendo isso aqui, é a perversão é a perversão na poesia, é a subversão, porque a poesia maldita do Lautréamont tem uma força enorme, como a do Piva, como a do Marquês de Sade, como a do Artaud, né, como a do Ginsberg, né? Foi nessa época que eu entrei nesse universo. Jung, nossa, fui parar em Jung. Bhagavad Gita, sabe, essas coisas então vão abrindo a nossa cabeça. Eu acho que cada vez mais os jovens de hoje deveriam também, né, ter essas liberdades, né, essas condições de acesso na educação. Porque assim, não foi minha escola, não foram meus professores, foi a minha curiosidade mesmo. Aí eu encontrei um amigo que me levou ao Piva, sabe? E aí os outros amigos vão falando, vão me influenciando e tal. Então assim, eu saí fora, né, do esquemão, entendeu? Eu acho que a gente tem. Depois eu entrei na USP, mas aí eu aprendi coisas muito boas, mas também tem coisas negativas, né? Que a gente aprende da faculdade, que é aquele formato, né? De pensamento, enfim. Tá? E hoje eu tô nisso, né? Na poesia e nas aulas de mandarim e de taoísmo, né? Hoje tenho alunos de taoísmo, né? Online. Estou muito feliz com isso, que eu tento buscar sempre fazer com que as pessoas possam ter um diálogo com múltiplos aspectos, né? Por exemplo, vai desde a psicologia, a gente não fica só no taoísmo, a gente comenta coisas do processo de individuação, por exemplo, do Jung, né? Como a gente pode ler os textos e deixar ressoar os textos, né? Porque a potência de Lao Tzu é isso. Você lê o texto, por exemplo, aqui, ó, né? Quem abraça a unidade no seu corpo não poderá tornar-se íntegro, né? Então, essa ideia da unidade do corpo e espírito está em outras tradições, né? Por exemplo, o Jung gosta muito de falar da unificação dos opostos, né? Da coincidente opositor rum, né? Eu lembro que foi o Piva que falava nesses livros do Mircea Eliade. Aí eu falei, olha, eu vou ler o Mircea Eliade, né? Daí o primeiro livro que li já impactou, era o Sagrado e Profano, né? Depois vieram outros, Mito e Realidade, enfim, vários outros. Alguns eu nem tenho mais comigo aqui. Eu tenho Sagrado e Profano, né? Sagrada Família. Ô tio, eu percebo aí pela sua formação, né? Acho que foi uma formação no sentido meio goetheano da palavra, mas também com umas doses aí libertárias, psicodélicas, Libertários. talvez. E... mas eu percebo que esse universo desses clássicos, né, que você citou, esses autores, eles não são tão conhecidos, a gente pegar a nossa juventude universitária, de esquerda, né? Eles não conhecem muita coisa assim de Eliade, não gostam muito. Ah, Jung é fascista. Uma vez um cara quase me censurou. Quando eu citei o nome do Eliade, o cara já veio, né? Fascista, né? Fascista, né? Nossa, falei, que calma. preconceito. Então rola um pouco esse preconceito.
E você acha que é possível conciliar uma coisa que a gente está vivendo um pouco hoje no Brasil, né? Com esse crescimento das igrejas evangélicas, do fundamentalismo. Você acha que dá para conciliar a esquerda com religião, com as tradições, com a mística? Como você vê isso? Eu sou exemplo disso. Eu acho que dá para conciliar, sim. Eu mesmo sou exemplo disso. Mas assim, na verdade, Daniel, o que eu penso, até como filósofo, professor de filosofia, eu penso que nós somos seres complexos, né? Nós procuramos, certo, uma coerência na nossa vida, coerência ética, sim, é importante e tal, mas nós somos complexos, né? Nós não podemos colocar um rótulo, por exemplo, eu sou poeta cubista, não tipo coisa assim, sabe? Eu sou artista impressionista, eu sou artista contemporâneo, como se isso fosse, sabe, um rótulo que me defina. Nós somos de múltiplos aspectos, então eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu sou budista, tenho um lado taoísta, tenho um lado confuciano também. Então, quer dizer, aí eu gosto, por exemplo, do candomblé, não que eu vá sempre, né, mas eu tenho um lado muito ligado à cultura também, né, brasileira, né, eu gosto muito dos índios, dos africanos, né, tanto pelo meu lado um amigo meu, né, o Iraia Luziano, né, que me influenciou muito, eu fui até aos terreiros de candomblé por causa dele, né, eu conheci o Piva por causa do Iraia, entendeu? Então, o próprio Piva, né, também tem essa relação com a pagelança, com o xamanismo, né, que você sabe disso, poesia ligada ao xamanismo. Eu acho que sim, essas intersecções, né, a própria esquerda, ela tem que se reinventar também, né. Então, eu acho que também pelo outro lado também nos casos dos budistas ou dos, sei lá, dos taoístas, eles também não podem se fechar, né. Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que o homem, se ele se fecha, se encouraça, como diria o Wilhelm Reich, né, esse encouraçamento é o que a gente está vendo hoje. As pessoas, apesar dessa aceitação da democrática, de aceitação que o Pasolini já falava na época dele, que a gente na sociedade capitalista já estava encaminhando-se para uma sociedade de consumo, né, uma sociedade. Por que é importante você ter uma pluralidade de gostos? Para as pessoas comprarem, né, que era basicamente isso, né? Você tem mais opções de venda e de consumo, né? O que resume, portanto, caracteriza a sociedade capitalista, desde o Debord de mais de 68, né? Essa sociedade consumista que é pautada na pluralidade. Agora, a pluralidade precisa ser vivenciada de verdade, não só no discurso capitalista. Tá? Então, a pessoa tem direito a comprar isso, comprar aquilo, mas fica tudo uma questão exterior, sabe? Essa coisa supérflua, né? Porque aí o que o Tao me ensinou, o taoísmo me ensinou, tal, é que a gente dá muita ênfase aos valores supérfluos e não aos valores essenciais da vida, aos valores, né, humanos, né? E isso é importante. Chiu, trazendo um pouquinho para o lado da política, tem tanta coisa, acho que precisaria aqui de uns 15 podcasts, né, para conseguir explorar Não, com certeza. Mas eu. essa riqueza que você traz, que eu, mesmo te conhecendo tanto, mas que eu já admiro, né? Por exemplo, essa questão da relação China e Taiwan, como você vê isso? Você tem uma opinião sobre isso? Até como você vê a China hoje, o sistema socialista mais meio capitalista? Como é que você se relaciona com isso? Eu pegaria a tua pergunta e reformularia de uma outra forma no meu contexto atual aqui no Brasil. Que eu estou no Brasil, eu não moro em Taiwan, né? Aliás, eu só fui em Taiwan em 2014. Eu não conheço a realidade política e econômica de Taiwan e muito menos da China. Aí eu não fui na China, sabia disso? Eu não conheço a China. Eu nunca pisei na China. Então seria uma pretensão, e eu não quero ser pretensioso mesmo, porque não dá, falar da atual conjuntura lá, porque eu sei pelo que eu vejo, né? Assim, no noticiário. E então a gente sabe que tem uma direção partidária lá do Partido Central Comunista, só que é um capitalismo socialista, assim, mas não é um socialismo. A gente sabe que desde quando teve Deng Xiaoping, a China abriu para o mundo, né? Mercantilizou tudo, a indústria cresceu, a tecnologia de ponta, né, realmente desenvolveu a China, fez com que ela chegasse a ser justamente como os Estados Unidos, economicamente falando,
Então, assim, a gente sabe da pujança política e econômica da China, isso é fato. Agora, em termos assim da liberdade do povo, né, de ser, isso com certeza a gente vê alguns aspectos que a gente vê de cerceamento, tudo mais, né, da mídia, isso a gente vê. Agora, em Taiwan não, Taiwan já é, né, outro lado. E em Taiwan tem essa questão de independência em relação à China, né? Como eu sou de Taiwan, eu não posso também avaliar, porque eu não estou lá, não estou presenciando, não presenciei durante, eu estou com 38 anos hoje, né? Então eu só fiquei um mês lá no Taiwan, em 2014, desde que eu falei de 5 anos que eu saí de lá, né? Então eu não conheço, não tenho nem como engajar ali, entendeu? Aliás, os meus parentes já perdi contato também, entendeu? Agora, o que eu tenho a falar é a da minha ancestralidade chinesa, que é cultural, que aí é taoísta, é isso do inconsciente coletivo, né, que o Jung gosta dessa ideia dos arquétipos. Então, a gente pode falar muito dessa relação com os arquétipos, com a relação à ancestralidade chinesa. Isso a gente pode falar bastante, mas muito legal. Hoje, o que eu penso na política? Eu penso que é o seguinte, a gente precisa realmente, dentro desse retrocesso, desse cenário de retrocesso, de bolsonarismos, a gente precisa abrir realmente possibilidades de atuação, porque é justamente o que eles não querem. Eles começam a boicotar investimentos na área da educação, já estavam, né, antes do Bolsonaro. Isso eu sempre sei pelas aulas da Marilena Chauí, do Vladimir Safatli, por aí vai, né? A gente vê cada vez mais o boicote à educação. Eu sei a Unifesp, que eu dei aula lá de curso de extensão. Eu sei as várias federais que sofreram, e também no ensino público estadual, municipal. A gente sabe, inclusive, o Cláudio Daniel, numa época que a Dilma estava sofrendo, eu não lembro, a Dilma estava sofrendo algumas coisas, a gente se manifestou, escreveu alguma coisa para um portal vermelho, até o nome já diz, né, portal vermelho, né, socialismo. Então, é necessário a gente ter, e o Brasil, a partir dali, do movimento de 2013, né, se polarizou, né, em duas frentes, ou seja, se dividiu. O Brasil era, de um lado, a favor do PT, e outro era contra, e aí veio essa onda conservadora que foi só crescendo. A gente se verificou isso, porque já estava ali, né, latente, só precisava desses acontecimentos. E eu penso que a gente está agora na luta. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Boulos tá conseguindo, né? Quero torcer aqui, ainda bem com a chapa da Luísa Merundina, até me emocionou isso. Eu vi uma conversa agora no domingo, e é possível sim, vamos fazer a virada. Né? Vamos tentar aí, apostar nisso. Né? E se der, a gente tem muita coisa pela frente. E, Chiu, essa questão aí da política, né? Você, de repente, participa de alguma organização, aquela coisa mais tradicional, um partido, ou de repente você vê esse seu engajamento na poesia, na área cultural como uma forma de militância também, né? Como que é essa sua relação com a política? Isso que você falou nesse segundo aspecto, eu faço mais na área cultural, né? É o seguinte, o que eu penso, né? E temos artísticos também, às vezes a pessoa pensa que fazer, eu vou falar do primeiro ponto de vista político, da noção do senso comum de política e da noção do senso comum de arte, que eu quero questionar isso. Veja, o senso comum pensa o seguinte, ele acha que fazer política é só estar lá na hora do voto, né? É claro, não está excluído isso, mas ela acha que se restringe o poder participativo só se restringe a isso. Para mim não é bem assim. Para mim, a política ela se dá na relação com os outros, né? Na relação com as pessoas, na relação de professor e aluno, por exemplo, né? Na relação com o seu vizinho, né? Ou seja, para mim, eu estou mais naquela ideia do Deleuze e Guattari, da micropolítica, né? Das ações que você vai fazendo aos poucos e em uma escala que aparentemente parece que insignificante, parece uma pequena ação, mas na verdade como já dizia o Piva, né, na época, o que dizia me tocava muito. Se você espalha uma pequena ondinha no laguinho, essa ondinha ela vai dando outras ondas e reverberando até chegar
até, se for o caso, até na China, até no Japão. Entendeu? Mentes muito racionalistas não acreditam muito nisso, né? Ou imediatista, que é tudo pronto, né? Que é tudo imediato. Então, isso impede elas de enxergarem pequenas ações. Você veja aí o Boulos, né? Ele foi assim, né? A campanha dele, as ações dele, ele começou naqueles acampamentos que ele morava ali, né? Com sem teto. Então, são coisas pequenas. Aí depois vai ganhando uma dimensão social. E é isso. O meu engajamento não é esse engajamento, né, de partido, coisas assim, ideológico e tudo mais, até porque eu nem sou nem religiosamente falando e nem politicamente. O que eu sou é, como você falou, libertário. Então, como pessoa libertária, eu tenho meu posicionamento, né, na vida. Então, eu busco sempre a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ação. Nas aulas eu tenho privilegiado essas discussões, sabe? Então eu fico feliz quando a pessoa, ela faz o meu curso, eu sei que o curso não termina no meu curso lá, por exemplo, começa dia tal e vai terminar dia tal. Não, a pessoa vai levar no meio do caminho, que ela vai dormir, ela vai conversar com o vizinho, vai conversar com o pai, a mãe, vai conversar com o professor lá, ela vai para a universidade. Então, a gente tende a isolar as coisas, sabe? A gente tende a fechar as coisas, a compartimentar. Agora eu faço isso, agora eu sou político, agora eu sou namorado de fulano tal, agora é amor. Não, sabe? Nesse sentido, eu sou bem Walt Whitman. É pan mesmo, assim, a coisa, sabe? Engloba tudo. E é porque a gente é assim, é o contrário. A esquizofrenia, a neurose, é quando você quer isolar uma parte da realidade. Por exemplo, eu estou conversando com você. Depois a gente vai, né? Você vai para a vida. Você vai conversar com outras pessoas. Isso vai estar te afetando. O teu corpo vai estar sendo afetado, cara. Então não tem como. É isso. Eu sinto piva aqui, eu sinto ira aqui, eu sinto, sei lá, que tá tudo aqui, cara. As minhas leituras, as minhas vivências, não estou sabendo. Meus alunos estão tudo aqui. Não é possível eu isolar e falar agora sou um eu racional, sabe? Uma unidade. Não, sabe? Não, foi graças ao Deleuze que eu descobri isso. Essas coisas assim, ligadas à política. Eu não conheço muito de Deleuze, né? Muito pouco, na verdade. Mas eu imagino até que tem um pouco de Spinoza por trás dessa ideia. Tá, muito legal. Spinoza, sim. Esse fluxo, né, de potência. Uhum. E você, acho que você falou numa conversa privada a questão de uma visão mais holística, né? Eu falei, um pouco do caminho do Capra, né? Desses caras que estão falando agora de transdisciplinaridade, né? É um pouco por aí, né? Eu imagino que você está... Sim, pois é, isso mesmo. Teoria isso de mesmo. sistemas. Por esse caminho que eu também concordo, né? Também penso um pouco nessa direção, né? Chiu. Que bacana. Chiu, eu queria te perguntar, aproveitando que você falou do Deleuze e tudo mais, eu tento até entender esse seu conceito de metacorporeidade, né? Mas explica o que é isso, que conceito que é isso, qual que é a relação disso com o seu trabalho artístico, com a sua poesia? Então vamos fazer uma ligação aí. A metacorporeidade, ela surgiu desde quando eu estava escrevendo poesia, né? Eu comecei com a poesia, depois veio que surgiu a performance, né? Na minha vida. Então, a poesia eu comecei a escrever lá aos 13, 14 anos, quando eu estava lá na oficina do Piva, né? E eu me lembro muito bem que me vinham muitas imagens de corpo. Então, às vezes eu escrevia, que nem tem um poema aqui que eu falo, soterrei-me nas híbridas areias do sono. Nas híbridas areias do sono. Esse poema eu escrevi para o Piva, eu mostrei para ele, lá na Rua Augusta, quando eu caminhava com ele, chama Menino Orfeu. Nas híbridas areias do sono, o arranha-céu regurgita uma criança estandarte. Êxtase, ó menino Orfeu, boca estuprada por samambaias embalsamadas, cúpulas de um palácio de fogo. Não bebes nem respiras. Os ofegantes montes esfregam pombas presas aos desfiladeiros indômitos. Dos calcanhares exalam-se sargaços e plumas. Você vê que eu falo dos calcanhares, entendeu? E aí vai vindo imagens, ó, sargaços e plumas de grãos itinerantes, doces impuras vísceras, cheiro de merda. Leviatã, látegos de plasma lastram-se pelos charcos a rajadas de beijos. Entendeu? E aí vai, eu não vou ler tudo, mas só para você ter uma ideia, tá? Então, esse poema eu escrevi com 16 anos, cara.
na influência do Piva. Eu declaro minhas influências. Piva, Lautréamont e Rimbaud. Né? Então, assim, aí eu tinha visto um filme do Rimbaud, enfim, também, me influenciou muito, com o Leonardo DiCaprio, chama Eclipse de uma Paixão, né? Então, começou aí a metacorporeidade, começou essa relação entre poesia e corpo, filosofia também. Aí, claro, com o tempo a coisa vai muitas coisas a gente vai sendo influenciado, a gente vai vivenciando e tudo, até que eu descobri a performance, a performance chegou a mim, me descobriu, né? Eu comecei a fazer performance. Uma vez eu estava lá pensando em fazer alguma coisa num sarau, tá? Eu sarau e decorava os poemas e ia lá, falava poesia, né? Então eu ia lá, eu percebi que eu começava a usar o meu corpo, sabe? Você começa a falar, você começa a ir nas pessoas, você chega nas pessoas, entendeu? Eu fui num sarau do Cooperifa, né? Uma vez, depois eu fui lá em vários saraus. Eu moro em São Paulo, mas depois eu morei no Embu das Artes. Aí eu conheci alguns poetas do Embu das Artes, tinha muitos saraus, eu ia. Aí teve umas performances que eu comecei a usar o corpo. Aí eu falei, tenho que fazer alguma coisa com o meu corpo, né, cara? Eu vou fazer uma aula de dança, né? Fazer aula de dança. Aí eu entrei no Cia Corpus Nomes. Aí logo depois... antes disso, deixa eu só contar uma experiência muito legal. Eu saí de uma aula, meu coração assim derretendo, sabe? Sabe aquela sensação que você vai chorar, assim, sem saber por quê? Você começa a chorar, começa a mexer com você. É uma sensação que eu nunca tive. Aí, antes disso, eu já tinha ido no Santo Daime. Aí não vale, porque você usa ayahuasca. Mas, você entendeu? Essas coisas assim. Eu tive experiências maravilhosas, transcendentais, assim, com ayahuasca, no Santo Daime, né? Sagradas. Mas eu tô falando de uma coisa assim, que eu tava fazendo dança ali. De repente, sabe? Abre o coração, né? Abre a mente. Aí foi aí que a performance me pegou, entendeu? Aí logo em seguida eu queria, porque o meu amigo Irael falava assim, olha, por que você não vai ver a Maura Baiocchi numa oficina? Aí eu fui lá, pesquisei, tava lá, entrei lá no grupo. A Maura Baiocchi foi a pioneira que trouxe o Butô, porque ela foi aluna do Kazuo e morou lá em Japão. Aí ela trazia essas técnicas no momento dos ensaios, e qual que era a ideia da Tanteatro, né, que chama Tanteatro? Era a gente ir lá fazer performance nas ruas. E a gente começou a fazer essas experiências nas ruas. Então isso me levou a uma liberdade do corpo. E, claro, você acha que a poesia fica ilesa? Não, isso afeta na escrita, que já estava ali, né, borbulhando mesmo. Só que produz mais intensidade. Então você veja, uma chamada performance, modalidade, né, um gênero artístico, vai afetar o quê? A poesia, que é um outro gênero artístico. Então nada está estanque, nada está separado. Aí eu percebi que aquilo que eu faço na performance pode potencializar a poesia. E aquilo que eu faço na poesia pode potencializar na performance. Aí, claro, a gente juntou mais coisas, veio a escultura. Aí a gente potencializa mais, e aí a gente criou o LOS, né? Eu e o Irael criamos o LOS, que era uma placa que a gente encontrou na beira da estrada lá do Embu, nem é que São Paulo, lá no Embu das Artes, e tava lá, LOS 2962, né? E 29 era a minha idade naquele momento, e o ano do nascimento do Irael é de 1962. Né? Caiu sincronicidade junguiana. Sagrada Família, podcast. Daí a gente começou a elaborar esculturas, performances juntos, a gente fez Filomundos, ó, o pessoal pode ver aí no YouTube, clica lá, pode escrever aqui, Filomundos, né? Se você puder escrever aqui, Filomundos, a pessoa pode clicar lá. Eu tenho o meu blog, que é Filosofia Taoísta. Eu vou passar as informações aqui, ó. blogspot.com. Ali tem minhas poesias, né? E também tem coisas da metacorpo. A gente Tá? como é só vai o áudio, né, o podcast, a gente coloca depois todos esses links. Isso, coloca os links lá. Eles, né? O blog é mais a poesia, até algumas poesias. Então eu publiquei esse livro aqui, Naufrágios. Isso foi em 2011, que eu estava te falando, nessa época do Piva, que eu estava andando, a gente estava fazendo, eu e o Irael e vários jovens, né? A gente tinha uma turma de jovens ali, libertários, todos cheios de tesão pela vida, sabe? E Naufrágios tem o prefácio do Willer, porque é o seguinte, eu mostrei o Naufrágios pro Piva, o Piva falou, pô, eu vou fazer um prefácio. Imagina a minha felicidade, né?
Piva vai fazer um prefácio pro livro. Aí eu falei, tá, mas aí não tinha editora, né, cara? Não tinha editora. Aí ninguém queria. Eu batia na porta, os caras recusavam meus poemas. Não sei porquê, né? Tinha tudo aí, ó. O prefácio do Piva e tal. E aí o Piva foi ficando mal, com mal de Parkinson. Ele teve que ser internado, não teve condições. Foi muito triste. Mas aí ele, antes dele falecer, ainda tive uma premonição dessas coisas assim, junguianas mesmo. Fizemos um ritual para ele, de passagem. Aí ele foi, né? Aí logo em seguida o Willer se dispôs com muita generosidade a escrever. Então ele diz assim, ó, Schill se constitui em mais um indício de que algo melhorou nesse país. Desde meados da década de 90 e de modo mais evidente de uns 5 anos para cá, apresenta-se uma nova geração de poetas brasileiros, os poetas que ousam. Rompendo com poéticas estanques, classificações estabelecidas, receituários e fórmulas de como criar, seu modo dominante de expressar-se através de imagens poéticas, entendidas como aproximação de realidades distantes. Então ele vai falando, né, dessas coisas aí, e depois ele fala, né, fazendo minha ligação com a linhagem dos malditos também, e dos poetas visionários. Os novos poetas que aqui estão bem representados são leitores, entre muitos outros, é claro, de Roberto Piva. Integram a geração, aquela parte de uma geração que entendeu o que o autor de Paranoia dizia. E Piva certamente teria gostado de escrever o prefácio para esse livro de estreia de Schill, exemplo dessa renovação literária. E seu interlocutor, frequentador, né, porque eu frequentava, seus encontros órficos. Né? Então, a gente está na família, a gente tem uma história, entendeu? Assim como o Sérgio Vaz tem a história lá com o Cooperifa e tudo mais, então o pessoal aí tem uma história, a gente tem história. E é justamente esse mundo capitalista que quer acabar com a nossa história, né? Quer acabar com essas nossas raízes ancestrais, culturais, né? Eu acho que o Jung tinha razão mesmo. A gente tem que recuperar nossos ancestrais, nosso inconsciente, nossos arquétipos, com as pessoas vivas, né? Sagrada Família. E o Chico, você citou muito o Piva, né, o Willer, Cláudio Daniel, né, que eu percebo que são, vamos chamar de influências, né, de referências, né? O Cláudio Daniel, só para as pessoas saberem... Mas aqui na poesia brasileira, aqui na nossa poesia, quem você acha assim que é mais também uma referência para você, além desse pessoal dessa geração beat, né, surrealista? Sim. Vamos lá, então. Vou citar as referências. Tem o Marcelo Ariel, contemporâneo. Eu gosto muito da poesia dele. E a gente se admira, né? Ele é mais velho que eu. Ele está há mais tempo na área da poesia. O Willer é mais velho. Tem o Luiz Serguilha, poeta contemporâneo português. Eu gosto muito do Cruz e Souza, Souza Andrade. Tá? Só vou citar coisas feras, hein? Cruz e Souza, Souza, Augusto dos Anjos, eu li quando era também 17 anos, me influenciou muito. Nossa, tem tanta gente. Brasileiro, né? Clarice Lispector, uma grande poetisa no romance. Jorge de Lima entra aí na sua... Jorge Lima. Com certeza, visionário Jorge Lima. Você sabe que foi nessa época que foi por causa do Piva. Conheci o Jorge Lima e Murilo Mendes. Eu li quase tudo do Murilo Mendes, da poesia, Jorge Lima também, de poesia, de romance não. Mas eu sei que o Jorge Lima, ele tinha um lado artístico de pintor, né? De colagens. Então, Jorge Lima, o Invenção de Orfeu, é muita coisa. O Barroco, falar de Barroco, o Cláudio Daniel sublinha, né? O Cláudio Daniel também, eu gosto dele. Ele também escreveu o prefácio, que ele diz o seguinte, ó. Ele fala do Barroco, questão do Barroco, né? O Barroco, ele cita o Severo Sarduy no prefácio, ele diz assim: o festim barroco parece, ao contrário, com sua repetição de volutas, de arabescos e máscaras, de chapéus confeitados e reluzentes sedas, a apoteose do artifício. Quer dizer, ele está falando, ele está vendo a presença barroca na minha poesia, né? Em que as palavras se desdobram em camadas de imagem e pensamento. Quer dizer, o Willer já via o surrealismo, né? A questão do simbólico do corpo com as palavras e da relação corporeidade e palavra no surrealismo. E o Cláudio Daniel já começa a refletir sobre o fato de que
eu começo a explorar uma superposição cinematográfica, né? E que era natural isso. Aí eu já emendei aqui, é que eu costumo fazer essas conexões minhas malucas. A naturalidade eu já pensei em natureza, ziran, no taoísmo. Ziran, em chinês taoísta. Porque eu tenho uma influência taoísta na minha poesia, que é justamente esse fluxo natural das coisas, né? Tanto na performance como na poesia. Então, esse fluxo da metacorporidade, que eu gostaria de falar agora, o que é a metacorporidade? Então, o senso comum pensa o corpo como o corpo físico. Então, por exemplo, você vê umas performances que eles usam muito as tintas, né? E performance principalmente na área das artes plásticas, né? Mostram uma pobreza criativa imensa, né? Eu tô te ouvindo. Então, às vezes os performances, eles com essa concepção de que o corpo eles querem impressionar, querem causar. Eu acho que o corpo não tem que causar nada. A palavra de poesia não tem que causar nada. Você não tem que causar nada. Você tem que escrever poesia. Mas por que você quer causar? Quer fazer barulho, né? Como a gente fala. Então, eu acho que muitas performances, muitos poetas, eles querem causar. Eu acho que se você tem uma poesia que dialoga com o teu universo verdadeiro, seja na questão da questão visceral mesmo, né? O Rimbaud escrevia assim. Você acha que o Rimbaud veio querer causar o mundo? Não, Rimbaud era Rimbaud porque ele era Rimbaud. Entendeu? Ele é uma dinamite. O Lautréamont é um Lautréamont. E o Chiu é Chiu. Então, a potência do corpo está aí. Ela se mostra. Ela não tem que causar, não tem que ostentar isso, né? Ela é natural. Então, ao contrário. Quanto mais você quer causar, mais você fica artificial. Né? Isso no taoísmo é bem claro. O taoísmo fala muito da naturalidade, ziran, né? Ziran, zi, ru, zi. Ziran quer dizer, zi quer dizer si próprio, ran, assim que é. Aquilo que é assim que é, porque é assim que é. Você vê, Clarice Lispector, né? Ela nunca quer ser hermética. Ela não é uma escritora que quer ser hermética. Ela é hermética porque ela é hermética, entendeu? Ela é assim que é, né? Você pega o Glauber Rocha, né? A potência dos filmes do Glauber é isso. Então o Piva tem isso também, o Chiu tem isso, assim. A poesia é poesia. Depois eu vou ler uns poemas aqui. Então a corporeidade tem isso. Você tem um senso comum que pensa que o corpo tem que impactar, jogar tinta, sabe? Fazer essas coisas. Não. Justamente a estética oriental, se você pegar tanto no cinema do Mizoguchi, né, do grande Kurosawa, você vê que eles exploram outras sutilezas, né? A arte não é essa coisa de pão, essa coisa tão, sabe? Essa coisa de causar. Tem isso também, mas não é toda hora, né? E você vê, por exemplo, o Butô, que eu citei o Butô, e eu fazia o Butô com a Maura lá no Tanteatro. O Butô, ela é uma expressão, é uma arte de transgressão, muito ligada a essa coisa intrauterina, sabe? Buscar uma energia mais interna, sabe? Da onde você vai brotar ali um outro tipo de movimento. Então não é a dança formal, sabe? Aquela dança coreografia, com toda aquela partitura, com aquele movimento, sabe? Não, inclusive eles pintam tudo de branco, o rosto fica tudo de branco, raspam o cabelo, né? E fica feio, entre aspas, você entendeu? Porque eles não querem fazer bonito, né? Porque nem é questão de fazer bonito ou fazer feio, tá? Então, a metacorporeidade dialoga com tudo isso aí, porque ela dialoga com a energia, da intensidade. A palavra meta quer dizer 3 coisas, né? Meta, que eu criei, aliás, vem do grego, né? Meta, do metafísico. Meta quer dizer participação com as coisas, com as pessoas, então envolve interação. Assim é a poesia, assim é a performance. Meta também quer dizer você está com os amigos, você está com, então a preposição com dá a ideia de participação. A ideia de espaço, espacialização, estou com meus amigos, né? Em família. Por exemplo, eu estou no espaço, eu estou na praça pública. Tá? Então, a primeira ideia, só repetindo, é a ideia de participação. E a segunda, é um conceito aberto, né? Não vejam assim como se fosse uma coisa conceitual demais, não. É um negócio aberto. E a ideia de temporalidade, que é a sucessão. Por exemplo, não adianta não adianta eu programar uma performance, entendeu? Que eu chego lá no lugar, tem um bêbado que passa ali e fala, entendeu? Ele entra na minha performance, eu vou ter que criar junto, cara, entendeu? E é na hora, se não aparecer bêbado, vai aparecer uma criança, ou vai aparecer um maluco, ou vai aparecer uma senhora velhinha, fala uma coisa que eu não entendo. Isso está dentro da performance, eu tenho que incorporar. Isso que é bacana, e não é performance, não é como o teatro, embora ambos tenham performatividade, né? Ambos tenham carga dramática. Tá? Então, assim,
Metacorporeidade é a imersão do corpo, em última instância, tá? Numa palavra só eu definiria assim, é a imersão do corpo. Tio, e pensando um pouquinho agora, você contou um pouco do seu trabalho até aqui, as traduções, sua poesia, né? O que você está planejando aí? O que está no forno? Muito O que boa está a no pergunta. laboratório aí do Tio? O que você está de projeto? Sim. Você pode dar um spoilers para nós Tá. aí? Então, hoje, esse ano nasceu aí o filho, né, que é o Vazio Perfeito. Então, para quem quiser já buscar o livro, Vazio Perfeito, tá? Eu traduzi esse livro aqui, é o Vazio Perfeito, 2020, que saiu agora, tá com várias histórias poéticas, filosóficas do taoísmo, que dialogam com os koans do budismo, né? Essa estética toda da não lógica cartesiana, aristotélica, enfim. E no forno está o Osso Vazio, que pode sair pela editora Contravento, do Nathan Schaffer, um editor que está na Alemanha. Ele é simpatizante muito, ele traduz alguns textos surrealistas também, tá? E o trabalho dele tá aí também, muito legal. Então pode sair no ano que vem, eu não sei quando. Então esse livro chama O Osso Vazio, tá? Osso Vazio. A ideia de que eu estou explorando também tem uma característica taoísta que é explorar o vazio, tá? Explorar esse signo do vazio. O osso é a materialidade, né? O osso é a matéria. Então é justamente uma construção de opostos, né? De conjunção de opostos. A androginia da coisa, entende? Tio, a gente falou muito dos poetas que são uma referência para você, né? E a questão da crítica, né? O Willer também é crítico, né, de certa Sim. forma. Como é que tem sido a recepção da crítica, positiva, negativa? Ainda não conseguiu ter uma repercussão? Como é que é essa sua relação com a crítica, né? É, a crítica tem aos poucos se verificado, né? O pessoal tem gostado da minha poesia, tem respeitado o meu trabalho. Então, ao longo do tempo, isso foi se confirmando, né? Eu publico pelas revistas Zunai, tem gente que não tem meu livro, mas lê na revista Zunai. Eu comecei várias revistas, assim, Malarmagens. Então, tem tido uma resposta legal, assim, sabe? Tem tido, sim. Mas você sabe que é trabalho de formiguinha, né? Assim como minhas aulas de taoísmo também tem repercutido muito nesse segundo semestre de 2020, com a pandemia. Então, aumentou mais meus alunos, entendeu? Mas, assim, o trabalho fala por ele mesmo, né? Basta a gente vai fazendo e deixando o tempo agir, como diz o I Ching, né? A gente tem que esperar com paciência e deixar, e semear e vai colhendo, né? E Schilt, para aproveitar aqui e emendar aqui uma pergunta, né? Essa coisa do caminho mais tradicional do professor aqui no Brasil, dar aula no ensino básico, universidade, você não pensa nisso? Já trabalhou em algumas escolas tradicionais? Como é que está esse seu caminho nesse sentido? Por enquanto eu só estou no virtual mesmo, viu? Eu achava que eu ia dar aula no Ebramec, Faculdade Ebramec, chama Escola Brasileira de Medicina Chinesa. É uma faculdade. Eu estava fazendo parte do corpo docente junto com o Matheus Costa, mas parece que não, a gente licenciou inclusive o curso de filosofia lá, mas não deu certo lá porque eles não queriam fazer propaganda do curso. Isso até antes da pandemia, né? Mas eu estou muito feliz com meus trabalhos no meu site mandarintaoismo.com, que eu divulgo os cursos e eu faço aulas online, às vezes individual e às vezes em turmas, que chegam a 8, 7 alunos, legal, 9, dependendo do caso, assim. E por enquanto eu estou sobrevivendo assim, tá? Tá legal, tá bacana. Entendi. É um caminho aí que sabe que é difícil essa vida aí no Brasil, escritor, de poeta. Não dá para viver de Todo, escritor, não. Eu escrevo porque eu gosto mesmo, eu amo mesmo, não tem nada de ganhar dinheiro. Mas eu até eu gostaria de ler depois, eu separei uns 3, 4, 5 poemas, 3 poemas, assim. Mas, assim, minha busca do taoísmo, a gente podia falar mais, assim, sobre isso. Eu lembro que uma vez eu estava... Você sabe que o taoísmo chegou para mim por causa do Dao De Jing, né? Então, eu já tinha lido o Dao De Jing, na minha adolescência, tinha lido Bhagavad Gita, né? Eu frequentava os Hare Krishnas, né? Eu nunca fui Hare Krishna, mas eu frequentava direto, assim, né?
Haribo, Haribo, toda hora, né? Hare Krishna. Então, eu ficava cantando lá, comendo prachada com o pessoal, né? Prachada é aquela comida indiana gostosa, né? Então, eu sempre tinha uma tendência. Eu sempre achei que fosse meio encarnado de indiano. Eu acho que na minha reencarnação passada eu devo ter sido indiano. Eu tenho certeza, tenho certeza. Porque sempre toca uma música ali, uma cita, aí, tá, sabe? Aquelas músicas indianas. Nossa, meu coração se derrete, assim. É inexplicável, enfim. E daí o que eu tava falando? Não, eu tava falando No do taoísmo. taoísmo. Aí eu tinha parado de estudar chinês. Olha só a minha história. Parei de estudar chinês, porque eu queria ser brasileiro, cara. Falei, queria ser brasileiro. Entrei numa negação da minha identidade. Só o psicanalista pode explicar isso. Aí quando eu entrei na USP, eu falei, pai, mãe, não vou mais estudar chinês. Eles, como? Não pode, não pode. Eu já comecei a transgredir assim, desde quando eu era adolescente, eu já estudava Jung, Yogananda, essas coisas que não servem para a vida, sabe? Porque a família é conservadora, ela quer que você seja médico, cientista, sabe? Aí você vai falar filosofia, pô, letras, não dá certo, entendeu? Não dá dinheiro, né? Então já começa aí, o adolescente assim, eu tava com o cabelo comprido, assim, sabe? Fazia o lado rebelde mesmo. Eu era rebelde. E às vezes eu cabulava em aulas, assim, só ficar na biblioteca lendo Henry Miller, sabe? Henry Miller. E Rambo, essas coisas assim. Aí, o que eu tava dizendo? Tá, então aí eu desisti de estudar o chinês, né? Isso quando eu entrei na USP, fui fazer letras. Depois fui fazer grego, fiz um mestrado. E eu fiquei focado no Aristóteles um tempo, na minha pesquisa de mestrado, né? Aí eu percebi que, cara, não dava. Eu tava no meu Aristóteles ali, mas eu tinha que estudar, tinha que pegar outras coisas. Eu sou um fluxo. Aí Emílio Ponti caiu para mim, assim, fenomenologia e tal. Aí depois foi o Deleuze, o corpo sem órgãos, corpo sem órgãos, corpo sem órgãos, sabe? Aí eu li quase tudo do Deleuze, quase tudo, um pouquinho, né? Eu li Fenomenologia da Percepção, o Visível e Invisível, sabe? E metacorporeidade deve a isso, né? Eu li os Platô 2, Platô 3, Platô 4, Platô 5, Deleuze e Francis Bacon, Lógica e Sensação, o anti-édipo, sabe? Lógica dos sentidos, né? Diferença e repetição, sabe? Eu fui só a Deleuze. Assim. Aí depois foi o Foucault. Sabe? Aí eu falei, não dá para ficar no Aristóteles, não dá para ficar no mestrado. Eu terminei o meu mestrado. Aí não segui o doutorado. Mas aí foi nesse momento que surgiu a performance para mim, só para a pessoa entender, entendeu? Aí que surgiu a performance, aí realmente eu saí fora da universidade, eu tinha que sair mesmo. Saí assim, em termos de pensamento, entende? Porque eu continuo absorvendo, eu tenho a minha crítica, eu faço o meu pensamento crítico, o meu pensamento é crítico, nas aulas que eu dou, nos textos que eu escrevo, e eu me devo muito ao USP. Então, esse é um aspecto positivo, né? Devo muito a muitos professores bons que eu tive lá, de letras e filosofia. Mas, enfim, o que a gente estava falando... E eu encontrei o taoísmo depois, quando eu estava numa livraria, eu encontrei o Dao De Jing, bilíngue. Aí eu me despertei para o chinês, eu falei, nossa, aqueles ideogramas, aquela coisa toda, eu falei, vou estudar de novo tudo. E não é que eu consegui mesmo. Fui estudando, cada dia eu queria estudar, porque você sabe, quando eu desisti, eu não queria estudar chinês, né? Então, eu sempre agradeço hoje ao mestre Lao Tzu, Lao Tzu, porque eu acho que ele me acompanha, entendeu? Os outros meus ancestrais aí, chineses, eles me acompanham, e o pessoal no Facebook, o pessoal na internet, sempre elogia meus trabalhos, meus vídeos, né? E, aliás, eu queria até deixei aqueles links para você ver os meus vídeos, tá? Você pode ver lá os comentários, as pessoas têm várias dúvidas, comentários, e eu gosto disso, sabe? Essa interação toda. Acho que é por isso que a gente está aqui também. Sagrada Família. Tio, ainda sobre o taoísmo, né? Vamos falar. Ele é uma religião institucional, existe um corpo religioso, sacerdote, alguma coisa desse tipo, ou é mais uma filosofia de vida, né? Como é que isso funciona? Tem uma instituição aqui no Brasil que representa algo desse tipo? Tá, muito boa a tua pergunta. Sim, ó, quando eu fui para Taiwan, tem vários templos taoístas, tá? Então, vamos começar pelo empírico, né? Vai lá em Taiwan, tem vários templos budistas e taoístas. Tem em cada esquina. É que nem a Umbanda aqui, sabe a Umbanda? Terreiro de Umbanda é o que tem mais aqui no Brasil.
né? Praticantes também. Então, lá é a mesma coisa. Tem, inclusive, até umas coisas que não são mostradas aqui. Eu já estou até sendo transgressor. Tem incorporação quase semelhando-se à Umbanda de espíritos dentro do taoísmo. Eles têm símbolo taoísta, aquele yin yang, e eles incorporam e furam a boca, sangra, mas não acontece nada. Como aqui no Candomblé, o pessoal pisa nas brasas, não acontece nada, entendeu? Agora, isso é mostrado? Não, não é mostrado. Por quê? Porque o pessoal quer fazer o lado clean, né, cara? O lado burguês, né, clean, do taoísmo. Então tem esse lado também, não estou dizendo que é ruim, né? É o que o Piva chamava, xamanismo de botequim, né? Xamanismo de botequim, pô, né? Mas assim, as coisas mesmo que, sabe o Terence McKenna, que era o cara lá do Timothy Leary, dos anos 60, então, a pessoa que quer realmente uma relação com o sagrado, vai lá e toma ayahuasca dentro do contexto religioso. Vai lá na mata, vai lá com o xamã. Você vai ver aqui que é sagrado. Mas as pessoas fazem isso? Não, morrem de medo, como diz o Piva, né? Morrem de medo. Então as pessoas têm medo, então fica falando de regrinhas de moralidade, que eu acho que perde essa dimensão do sagrado, né? E quem me mostrou muito bem é o Eliade, né? O Eliade mostra o sagrado. O que é o Rudofoto lá, luminoso? É essa relação com o sagrado, né? Que independe de qualquer instituição religiosa. Claro que você tem, eu inclusive eu frequento o templo aqui, budista, perto da minha casa, né? Tsongkwan. Então assim, é legal a pessoa se frequentar. Agora, depende disso? Não, depende só de você meditar. Depende de você praticar o Tai Chi. Claro que você vai aprender com as pessoas, né? Um professor, tem isso. Aliás, falando nisso, o taoísmo está disseminado em práticas como Kung Fu, né? Como Qigong, como a medicina chinesa tradicional, né? Isso que o Capra já falava lá nos anos 80, ali no finalzinho, né? 70, né? Nos livros dele, tal da física. Aí o pessoal, claro, essa onda do New Age abriu muito. Os beatniks trouxeram os beatniks. O Gary Snyder lá nos Estados Unidos era zen budista, né? Então tem essas intersecções que foram muito boas nos anos 60 para difundir o taoísmo, né? E o budismo entrando aqui no Ocidente. Então, e hoje está aí, né? O taoísmo está forte, vivamente forte. Tem pessoas que ficam me perguntando várias coisas, assim. E eu tive uma professora de Tai Chi, que é a Laís, que foi aluna do Liu Pailin, aqui na Padre Machado, com a Padre Machado em São Paulo, a associação do Liu Pailin. Eu fiz Tai Chi lá por mais de 10 anos lá, né? Depois eu parei e frequentava o Daimyo, mas imagina a intensidade disso tudo, né, cara? É muita coisa, né, cara? E hoje eu faço Tai Chi em casa, faço meditação em casa, Tai Chi, às vezes eu faço nas performances também. Só que com a pandemia a gente não faz performance, né? Não dá pra fazer. Tem isolamento. Mas eu, inclusive, nem em saraus nem dá pra ir, nem existe, né? Sagrada Família, podcast. Amigos e amigas, esse foi mais um podcast da Sagrada Família, conversando hoje com o poeta, tradutor, professor de filosofia chinesa, professor de mandarim, Xiu Yiqi. Então eu queria agradecer ao nosso convidado e possivelmente teremos uma segunda rodada, vamos continuar essa conversa em outro momento. Obrigado, Xiu. Obrigado. Hare Krishna, Namastê. E a gente fala em chinês Xexê, tá? Xexê, Nima. Obrigado. Ok, obrigado. Esse foi mais um podcast da Sagrada Família. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.